E hoje, em relação a este caso Alex Saab, ficamos a conhecer a primeira declaração oficial da Embaixada dos Estados Unidos aqui na Praia. A representação do Washington aqui em Cabo Verde escreve que o caso Alex Saab é um assunto judicial a ser decidido pelos tribunais independentes de Cabo Verde. Os Estados Unidos reconhecem o Poder Judicial de Cabo Verde como um elemento fundamental da sua democracia e respeitam o processo legal estabelecido pelas leis e pela Constituição de Cabo Verde. Numa nota enviada às redações, a Embaixada dos Estados Unidos em Cabo Verde negou a tentativa de influenciar indevidamente o processo judicial do litígio em curso referente ao pedido dos Estados Unidos para extraditar Alex Saab, sendo falsa, como vem escrito neste documento, qualquer informação em contrário, como fazem questão de referir. Os Estados Unidos rejeitam firmemente qualquer tentativa de influenciar o processo judicial em desinformar o público através de campanhas nas redes sociais ou propagar informações falsas na imprensa. Cabo Verde, em relação a esta matéria, o Governo tem tratado o processo Alex Saab no quadro da Constituição, das convenções internacionais e das leis nacionais. Nós, Cabo Verde, como membro da Interpol, a Polícia Judiciária cumpriu o mandato da Interpol de forma legal, repito, de forma legal, e entregou o Sr. Saab à Justiça, que mandou efetivar a prisão. E nós, quando tínhamos responsabilidade na fase administrativa do processo, nós analisamos, mediante parecer, informação da Procuradoria-Geral da República, e o Governo de Cabo Verde decidiu de forma clara administrativamente, extradição. O Governo, quando lhe competia, analisou o processo, mediante parecer e informação da Procuradoria-Geral da República, e tomou a decisão clara, extradição. Repito, extradição. Que neste momento o processo está no Supremo Tribunal de Justiça. Vamos deixar a Justiça trabalhar tranquilamente. E a defesa de Alex Saab emitiu um comunicado onde reafirma que o processo está cheio de irregularidades graves desde o momento da detenção. O comunicado foi emitido na sequência da entrevista do Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Luís Filipe Tavares, à televisão de Cabo Verde sobre o caso. O advogado de Alex Saab entende que é particularmente grave a inexata afirmação de Luís Filipe Tavares de que a detenção de Alex Saab foi legal e sublinha que as disposições da Convenção de Viena de 1969 e os costumes internacionais foram violados desde o início, assim como os direitos fundamentais de Alex Saab, que diz o comunicado está arbitrariamente detido em condições desumanas, indefeso e sem direito a um julgamento justo e num contexto de perseguição política. O advogado de defesa de Saab afirma que a defesa não teve acesso à audiência obrigatória antes da sentença, que estava vazia de fundamentação e na qual foram apresentados os argumentos de um documento do Ministério Público que não foi facultado após a adoção da referida sentença e que também não foi autorizada a entrada no país de um dos advogados de Alex Saab, que foi deportado em duas ocasiões. São factos que afastam este caso da Justiça e aproximam-na de um processo com componentes claramente políticas. Eu queria, deste púlpito da Assembleia Nacional, dirigir-me aos norte-americanos. Se há um país relativamente ao qual nós não devemos ter nenhumas dúvidas, esse país chama-se Estados Unidos da América. Se há um país no mundo, é o único, capaz de garantir total segurança a Cabo Verde, este país chama-se Estados Unidos da América. Nós somos aliados dos Estados Unidos da América. Cabo Verde é aliado dos Estados Unidos da América. Confiamos plenamente nas instituições dos Estados Unidos da América, nomeadamente do seu sistema judicial. Os Estados Unidos têm confiança no governo de Cabo Verde, liderado por Ulisses Correia e Silva. Acabou o tempo em que os países se pautavam pelo não alinhamento. Esse era o tempo do Partido Único, do tempo do PICV. Hoje assumimos claramente que não somos um país não alinhado. Isso não é problema nenhum. E não temos nenhum complexo em assumir esta posição. Afinal de contas, este é um processo estritamente jurídico, judicial, ou há aqui implicações de ordem política e diplomática? Eu penso que para responder à sua questão temos que contextualizar um pouco
enfim, o ambiente em que a prisão de Alex Saad se dá. Vive-se num contexto semelhante a que, em relação à Venezuela, semelhante a que aconteceu com Cuba. Venezuela, neste momento, tem os seus ativos bloqueados nos Estados Unidos, tem um bloqueio naval para impedir que, sobretudo, que a Venezuela se abasteça e consiga produzir um dos meios fundamentais da sua subsistência, que é petróleo. Portanto, os consumíveis, não é, para a produção de petróleo, os Estados Unidos, através dessa estratégia de bloqueio, não permite que a Venezuela consiga fazer isso. Os Estados Unidos não reconhece o presidente Maduro como presidente da Venezuela, portanto reconhece o Guaidó, que é o presidente da Assembleia da Venezuela, e os Estados Unidos desenvolvem uma campanha global para derrubar o regime venezuelano. Portanto, esse é o pano de fundo. E se formos analisar, enfim, o trabalho desempenhado pelo Saad, que é de alguma forma quebrar esse bloqueio para permitir o abastecimento da Venezuela, aí começaremos por pensar que realmente Saad não é uma peça qualquer. Portanto, é um ingrediente fundamental para concretizar um bloqueio total à Venezuela. Daí não estranhar que os Estados Unidos tenham de facto optado por neutralizar Alex Saad. Mas estou a ver que não está a valorar, digamos, as acusações que impendem sobre Alex Saad. Olha, nós que já vivemos um pouco as peripécias, sobretudo em termos políticos, se formos fazer um flashback relativamente à arma de destruição maciça no Iraque, podemos concluir que quando se pretende atingir um alvo, usa-se vários meios. E na altura, nas Nações Unidas, foram apresentadas provas convincentes no Conselho de Segurança das Nações Unidas em como Saddam Hussein possuía armas de destruição maciça. E foi o pretexto utilizado para que houvesse uma cobertura para a invasão do Iraque. Portanto, quando se tem objetivos políticos, muitas vezes há meios e instrumentos que são utilizados, né, para alcançar esses tais objetivos políticos. Eu não ignoro que o que se está a passar neste momento tem, de facto, um cunho político mais do que propriamente questões de índole jurídica ou criminal, e que isto está sendo utilizado como pretexto para se atingir, de facto, objetivos políticos, que é derrubar o regime de Maduro. Independentemente de se gostar ou não, não se está aqui a fazer apologia nem a defesa do regime de Maduro, mas há um princípio, sobretudo relativamente a Cabo Verde, que é de não ingerência nos assuntos internos dos outros Estados, não é? Que é respeitar, portanto, a autonomia de cada país. Nesse sentido é que eu penso que estamos perante, de facto,
uma ação política transvestido de questões jurídicas para atingir, de facto, por último, objetivos políticos. José António dos Reis, ainda ontem o antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros, José Brito, dizia que Cabo Verde não tinha nada que se meter nesta confusão, nesta guerra, no fundo, diplomática entre dois países, Estados Unidos e Venezuela. Não sei se partilha também dessa leitura. Bom, na verdade, há questões relativamente ao processo que nos chamam, aspectos que nos chamam a atenção, e um desses aspectos relativamente à detenção. A detenção ocorre um dia antes de o sinal de alerta vermelho ter sido emitido. Não se sabe se é um enviado especial, tal como previsto na Convenção de Viena, e como tal goza de imunidade nessas matérias. Não sei se leu as declarações do advogado Arnaldo Silva, que é advogado do Estado da Venezuela, que dizia ontem que o Supremo Tribunal vai ter alguma dificuldade em decidir pela extradição de Alex Saab, porque já em 2017 negou precisamente uma decisão do Tribunal de Relação de Sotavento em relação, parece, iranianos que foram capturados, e também havia um pedido de extradição por parte dos Estados Unidos, e um dos argumentos do Supremo Tribunal é que podia haver por parte dos Estados Unidos pena perpétua em relação a esses dois cidadãos de prisão perpétua. Não sei se os casos... Eu acho que há aqui quase uma jurisprudência. Não sei se os casos... Não sei se os casos são semelhantes. Não sei se os casos se equiparem, né? Mas de qualquer forma há algumas questões que o cidadão cabo-verdiano tem de saber como é que o seu Estado está a lidar com essas questões, que é a questão da imunidade. E a imunidade não é atribuída à pessoa, a imunidade é a função. Portanto, se o Estado venezuelano pediu ao Irão para que recebesse o seu enviado numa, portanto, missão que a própria carta descreverá em que consiste, por assim dizer, a missão, e o Estado iraniano responder que aceita, não é? É como acontece geralmente com a grema dos embaixadores, não é? Portanto, essa pessoa passa a deter a imunidade nos termos da Convenção de Viena, nos termos da Convenção de Nova Iorque, e nesse sentido há que explicar por que razão é que não se respeitou isso. Por outro lado, eu não creio que se deva analisar esse caso fora do contexto político que rege as relações entre Estados Unidos e a Venezuela. Qualquer análise que, se envereda apenas por uma dimensão do problema, peca por não ter, portanto, a abrangência necessária para compreender a razão do que está-se a passar. Porque uma das vertentes para a recusa da extradição, não é se o pedido for motivado ou haver uma leitura de que haja motivação política na extradição. Portanto, esconde-se em artifícios, eu direi artifícios porque eu
realmente não acredito naquilo que os Estados Unidos estão a dizer, dado aos seus antecedentes. Os Estados Unidos mentem quando é necessário para atingir os seus objetivos. Daí que eu, infelizmente, tendo em conta, por assim dizer, esses antecedentes, não dou benefício de dúvida em relação a essa acusação dos Estados Unidos em relação ao Alex Saab. Seja como for, é tipo aquela coisa, Cabo Verde vai ser responsabilizado por ter cão e por não ter. Portanto, se houver extradição, há naturalmente aquela suspeição de que provavelmente a nossa justiça foi instrumentalizada, o Cabo Verde não aguentou toda a pressão dos Estados Unidos, e se os tribunais se decidirem em sentido contrário, portanto, de não extraditar, nós podemos ter aqui algum problema, digamos, na cooperação com os Estados Unidos. Não, temos de ver que há aqui relações e abordagens em relação a essa problemática de crimes transnacionais e um tipo de relação assimétrica, não é? Quer dizer, os Estados Unidos, por que é que faz acordo SOFA com o Cabo Verde? Imaginemos que um dos elementos... Mas o SOFA não tem nada com este processo. Não, vamos a ver. A questão tem a ver com a jurisdição sobre o cidadão norte-americano. Os Estados Unidos querem assegurar que, mesmo cometendo crime, o seu cidadão no território de Cabo Verde, mas não seja julgado em Cabo Verde, não é? Quer dizer, porque é que Estados Unidos não é signatário da convenção que criou do Tratado de Roma, Tribunal Penal Internacional? Portanto, para os cidadãos americanos, tudo. Para o resto, os Estados Unidos fazem aquilo que bem entenderem, não é? Podem ir a Panamá, prender o presidente Noriega e levar para os Estados Unidos, e assim sucessivamente. Portanto, eu penso que quando analisamos a questão da justiça, não podemos abstrair-nos desses aspectos para sermos justos. Quer dizer, não são apenas os Estados Unidos a fazer justiça e a sua justiça. Eu penso que a justiça vai para além das pretensões e da vontade dos Estados Unidos. E agora, há um medo reverencial, não é, do poderio dos Estados Unidos, não é? E eu estou convencido que, se fosse um enviado especial de Trump, que esses dias até foi preso um dos seus amigos, a passar por Cabo Verde, e tivesse havido um alerta, etc. e tal, se a nossa atuação seria semelhante. Eu tenho muitas dúvidas, por isso é que Então está a dizer que Cabo Verde não está a ser neutral neste processo, imparcial, concorda com as acusações de que poderemos estar a ser instrumentalizados nesta guerra? Cabo Verde, infelizmente, eu tenho que dizer isso com pena, com muita pena, não é? Porque não há quem goste mais do seu país do que eu, mas está de alguma forma alinhado, não é, com os Estados Unidos, e a recente declaração dos Estados Unidos de que não houve prisão de duas embarcações iranianas que iam para a Venezuela nas águas territoriais de Cabo Verde. Essas declarações não me convenceram. Essas declarações são diplomáticas no sentido de ilibar e não criar mais problemas a Cabo Verde. Mas nada nos garante que essas prisões de embarcações iranianas
que para a Venezuela essas prisões tenham ocorrido dentro das águas territoriais de Cabo Verde. Portanto, Cabo Verde tem de ter muito cuidado, nesses alinhamentos, porque o país é frágil e tem de haver habilidade política necessária para saber lidar no teatro internacional como Cabo Verde tem feito até agora e com sucesso. Esse alinhamento cego, não é? Acha que houve uma mudança na política externa de Cabo Verde? Quando se faz declarações de que os Estados Unidos são nossos aliados, não é como se fôssemos alguma coisa para os Estados Unidos. Quer dizer, é uma bajulação que a gente não conhecia na retórica do discurso político em Cabo Verde.